Humanos Cast chegou! Mais uma super terça-feira para a gente saber o que vem por trás desse sucesso. E hoje eu tô com o Tony Lourenço, o homem do marketing. Antes do marketing ser marketing, são 50 anos falando o que você precisa entender sobre produto, pessoas e ideias. Que alegria dividir a vida com esse amigo de célula. Você vai entender por que ele é meu amigo de célula. Tony Lourenço. Ô, que bom Renato, ter você aqui, cara. Renato, muito obrigado, tá bem? É uma honra, um prazer estar aqui contigo no Humanos. Que nome legal, né? Humanos Cast. Olha, a muito ideia bom. principal é que há algo que nos une, que é enorme, é a nossa humanidade. É claro. Você pode ser governador, pode ser o Ciro técnico, ou o Olha, Ciro rei da Pérsia. Da Pérsia mais influente na época lá. Isso aí. Então, você e o Ciro temos algo em comum, a nossa humanidade. Muito bom. E assim caminha a humanidade. Perfeito. Né? No destino, para onde? Para a eternidade. Antes de caminhar, de onde vem o Tony? Nasceu aonde? Pois é, eu sou português. Vim com 10 anos para o Brasil. Tá? Meu pai veio primeiro para tocar a vida aqui e tal, e depois chamou a família toda, como era muito comum nas décadas de 50, 60 e tal. Então eu fiquei em Portugal, eu, minha irmã e a minha mãe durante uns anos, depois viemos para o Brasil e tal. E foi um resgate, um reencontro muito legal, porque eu tive meu pai pequeno comigo e depois já com 9 anos. De 9 para 10 anos. Uma coisa legal. E outra coisa que eu falo... Já em outro país. Com outras possibilidades e tudo, foi muito bom. Eu cheguei ao Brasil em 63, né? E aí comecei a minha vida aqui. É engraçado que na escola, olha que coisa incrível. Eu chegava na escola, a história, com 10 anos, a história que contavam na escola, para mim, era totalmente diferente da história que eu estudava em Portugal. Imagino. A geografia... Não sabia nada, porque é muito difícil, né? Aquela coisa da matemática era igual, língua portuguesa igual, agora história e geografia, eu tive que adaptar um pouquinho para um menino de 9, 10 anos, imagina. Mas aí foi ótimo, e aí comecei a minha vida toda de... Hoje eu sou mais brasileiro que português. Chegou em que bairro? Botafogo. Botafogo, já no Rio de Janeiro? Já no Rio de Janeiro, sempre morei em Botafogo, minha vida inteira, agora eu moro na Barra, aqui, e é uma história assim de... imigrante, né? Verdade. Quem vem pra cá, o pai veio antes, abrindo caminho e tal. Abriu padaria? Não? Pois é, rapaz. Diferente de todos os portugueses da época, que tinham padarias ou quitandas. É o status. Era o status da época. Né? Eu nunca tive uma padaria, mas aí eu comecei a vender sonhos, fiz propaganda, marketing e trabalhar com aspiracional, essa coisa e tal. É engraçado, né? E tudo levava para o comércio ali e tal, mas não foi. Que bom. Você está há 50 anos no mercado do marketing. 52, Aquela época, já se fazia a distinção de jornalismo e marketing, ou vinha junto? Como que era a formação? Existia uma formação acadêmica ou era empírica? Sim, não, existia sim. Tanto é que as faculdades de comunicação, no seu currículo, tinha lá propaganda, marketing, relações públicas. Né? O marketing ainda não era tanto. Agora, propaganda, jornalismo e relações públicas. Esses três eram os 3 pilares. Qualquer faculdade de comunicação da época era isso. Né? E as pessoas não tinham a noção exata, porque a propaganda já era muito desenvolvida. Na década de 60, no Brasil, já estava começando, mas muito a influência americana, propaganda inglesa, Disney muito. Já vendo, muito. Vendendo Zé Carioca. Isso, o Zé Carioca, a história dele passa pelo Rio de Janeiro, por isso que ele é carioca. Total. Zé Carioca, aquela história e tal. Então, e aí eu, que tinha em casa uma mãe e um pai que não sabiam nada dessa orientação para marketing, comunicação, propaganda, nada. Não era para esse lado. Como é que dali saiu uma pessoa para... Não, mãe, eu quero fazer isso aqui. Eu quero fazer propaganda e tal. A minha mãe falou para mim de uma pureza incrível, assim, mas você quer ser igual o Chacrinha? Porque o Chacrinha era que fazia na televisão, referência da época, então não era nada ruim, mas era uma pergunta normal, de coisa assim. As faculdades de comunicação
com especialidade em propaganda e marketing, começavam a formar, foi ali nos anos 70. Eu fiz a Fluminense, a UF. Fiz federal, porque não era paga, porque federal já, aquela história, uma vida simples e tal, mas muito, muito boa. Tinha assim, a sobrevivência, não, a palavra nem é sobrevivência, mas tinha assim, a vivência que a gente tinha era muito boa, não era nada rico, classe alta, nada, mas assim, muito certo. Que bom. É coisa de fundamentação religiosa, católica, toda aquela coisa portuguesa. Qual o nome do pai? Meu pai, Antônio Lourenço. Seu Antônio e a mamãe. E hoje, Fernanda Paiva Lourenço, né? Bom. Então, a minha vida veio daí, né? O Lourenço veio lá dele, né? O Tony veio de Antônio. Que Tony em Portugal não é Tony, não tem Tony nenhum, é Tony. Tony. Mas seu nome é Antônio. Meu nome é Antonino Manuel de Paiva Lourenço. E de repente vira Tony. Como é que foi o Tony? O Tony foi assim, primeiro estágio da faculdade, eu tinha 19 anos, estudava na UF, vindo na barca de Niterói para o Rio, a menina fala assim, no meio da turma, né? Que entrávamos às 7 da noite e voltávamos às 11. Ela falando assim, o meu estágio na Rádio Jornal do Brasil, na Rádio JB, está acabando. Alguém quer? Eu falei, eu quero. Eu estava no primeiro semestre da faculdade, primeiro. Aí fui lá, fiz a primeira reunião com um sujeito chamado, o diretor de redação, que era Wilton. Aí falou, como é seu nome? Aí eu falei, Antonino Lourenço. Ele falou, ih, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Com esse nome você não vai chegar a lugar nenhum. Então, vamos simplificar um pouco, né? Então, Tony Lourenço. Pronto, aí ficou Tony Lourenço. Foi uma aula de marketing. Foi uma aula de marketing. E aí eu, nessa hora, sem querer, querendo, igual o Chaves, sem querer, querendo, eu falei para ele assim, por que você não chama o Will? Que o nome dele era Wilton. Só uma brincadeirinha. Aí já é aqueles insights do nada para lugar nenhum, mas que... Né, você falou aqui comecei a ser Tony Lourenço. Pro Ciro. Ciro é o nosso técnico, está substituindo o Nicolas. Primeiro dia. Uau! O primeiro dia no JB mudou tua vida. Isso! O primeiro dia é especial. Aí, Ciro, é o primeiro dia da vida. Bem-vindo, Ciro, dá um oi aí. Opa! Boa! O primeiro dia é o melhor irmão. de todos os dias. É o primeiro dia. Olha que legal. Que bom. Ciro tá casado? Não. Alô, partidos! Partido Liberal, né? Porque ele ainda não casou, né? Não tem nada, tem nada a ver com política, não, tá, pessoal? Mas você tem tudo a ver com política, mesmo falando do Ciro, não tem a ver com política, apesar do nome. Sim. Como foi essa trajetória? A política veio primeiro, o marketing convencional veio primeiro. Você é um homem dos slogans, você é um homem dos jingles. Dá uma referência aqui pro pessoal de um slogan sem ser da política aqui. Sem ser de política. Sem ser da política. Não, então, pois é, sem ser da política, mas tem alguns que... Vou dar da política de 92. Lá que na época do Brizola, não tem nada a ver com política, era do CIEPS. Que era o governo Brizola, um governo faz escola. Né? Porque eles construíam muita escola e dava aquela coisa do governo, não sei o que e tal. Mas não é sobre política que a gente está falando. Né? A política é um ser mutante, né? Ele vai andando e a gente não pode radicalizar para nenhum lado, isso só leva a dor. E dá para dissociar a política da vida real? Dá. Dizem que o homem, é Platão que dizia isso, ou Sócrates, o homem é um animal político, né? Animal político. Não dá para dissociar porque uma coisa influencia na outra. A política feita de um jeito influencia feita de outro jeito e tal. Mas a tua pergunta foi se começou com política lá atrás. Não. Inicialmente, quando entrei primeira vez numa agência de propaganda, né, não tinha nem política nem nada. Eu ia começar a fazer política de 20 anos para cá. Essa coisa do Brizola lá foi que eu estava numa agência em que surgiu isso e o governo Brizola, o governo faz escola. Né? E aí a coisa, que legal. Eu falei, isso deve ser um caminho para futuramente alguma coisa. E tal. Mas eu sempre... pautei minha vida profissional em cima de criação de campanhas publicitárias e de marketing, estratégias para produtos. Tudo que eu olho, eu vejo um produto. Né? Aí você falou, dá um jingle aí, uma coisinha e tal. Então, por exemplo, não é em ordem cronológica, tá? Claro. Eu estava lá na década de 80, estava lá no Banco Nacional.
Aí, Banco Nacional, todo mundo lembra dos filmes de Natal, que todo mundo cantava musiquinha, das crianças, tinha vários filmes, todo ano tinha um diferente, e era sempre, a música era Quero ver você não chorar, não olhar para trás, nem se arrepender do que faz. Eu estava na equipe fazendo, eu falei, que isso? Olha como são as coisas e tal. E depois, em 84, aí sim, uma coisa muito importante, um case da minha vida. Eu sempre falo que sou um criador de cases, né? Não é de casos, às vezes, sei lá, mas o criador de cases. Todas as campanhas de banco eram iguais. Aí um dia eu falei para a presidência do Banco Nacional, que era a família Magalhães Pinto na época e tal, eu disse, por que não fazemos algo diferente? Não, não precisa inventar muito, não. Não, não é inventar, é fazer algo diferente, porque todos os bancos fazem tudo igual. Então, quando todos os produtos do banco são iguais, a diferença tem que ser a maneira de comunicar, a propaganda. Então, vamos pegar um porta-voz, alguém poderoso que brasileiro adora carro, adora automobilismo e tal. Aí recomendei o Ayrton Senna, o Banco Nacional, que virou a cara do Banco Nacional. E aquele bonequinho, aquele bonezinho que ele botava quando subia no pódio. Muitas vezes assinado do lado, Ayrton Senna e tal. São histórias, criador de cases, aí passa por isso. Como é que você está em casa hoje, que tem mais de 40 anos, 30 anos, ainda lembra disso? É porque o nosso cérebro, ele não tem uma capacidade de memória, ele é uma capacidade esquecória. Você tem que esquecer coisas, senão você não conseguiria ter qualidade de pensamento. Mas o que fica numa região chamada hipocampo é o que te emocionou. Se eu tô lembrando dessas duas cenas, que legal, do jingle de fim de ano e do Ayrton Senna, olha, para arrepiar hoje, 40, 50 anos depois... É o que fica. Emoção. É memória através da emoção. Então, vou dar um recado para o teu público ali, ó. Você dava gelatina para os seus filhos, para os seus netos, para os seus sobrinhos? Dava. Por exemplo, qual era a gelatina mais famosa que até hoje é? Royal, gelatina Royal, não é? Então, você sempre ouviu, abra a boca, é Royal. Pois é, a gente estava lá. O bocão da Royal. O bocão da Royal, que criava a carteirinha das crianças que tinham com a foto. Então, eu estava uma vez fazendo uma palestra em Petrópolis para 400 pessoas. Quando eu falei isso que eu estou falando aqui agora, veio uma moça de uns 35 anos da plateia correndo e falou assim, você veio do bocão? Foi bocão aqui. A minha carteirinha, pegou a carteira dela, tirou a primeira carteira dela com a foto quando ela tinha 7, 8 anos. Que negócio. É a coisa da emoção. Acabou. Que vem por aí quando marca, né? Então, se emocione mais, continua. Compartilha esse podcast com mais gente. Segue a gente aí, ó. Toca nesse sininho que é importante demais. Isso. Se você ainda não fez, vai se esquecer. Faz agora. Bate o sino aí. Bate o sino. Tony. Sim. Então você está dizendo que... Aí, na medida que a gente for falando, a gente vai fazendo uns intervalos comerciais e vai encaixando umas coisinhas. É o break comercial. Não. A gente não tem roteiro, a gente tem nada. Um bate-papo, coisa boa. Vida sem roteiro é alegria. Esse cara de Botafogo, que tem essa criatividade como um dom, né, que Papai do Céu te deu, não dá para não exaltá-lo. Como você consegue ver, você sendo um homem do seu tempo, sim, o salto que veio o digital? Hoje não se fala mais em marketing. Hoje é praticamente marketing digital. Isso. Há uma grande diferença ou na sua cabeça tudo continua contar uma boa história? Aí chamam de storytelling para ficar mais bonito, mas a raiz é a mesma? Qual é o tripé? Olha só, vamos entender. Primeiro dizer assim, quem não está hoje no digital não está em lugar nenhum, né? O pessoal fala isso, não estou falando isso aí, já ouvi falar disso muito e tal. Mas é o seguinte, mas é a mesma coisa. Digital é embalagem. Digital é uma embalagem digital mais rápida. O chato GPT, como eu chamo, o chato GPT, porque de chato não tem nada, na verdade é uma grande CLT, né? Ele trabalha para a gente. É como se fosse um grande departamento de pesquisa, porque a gente não armazena muita coisa no hipotálamo, do tálamo, do hipopótamo, tudo que ele é expert nisso. Mas assim, a gente vai lá, pega, suga tudo, mas a gente tem que processar aqui. Não pode deixar ele processar para a gente, porque ele é mais rápido, a gente perde. Aí ele faz coisas mais de inteligência artificial, bota as pessoas muito velhas, bonitas, novas. É tudo embalagem, tá? Mas marketing não, isso não muda nunca. Porque o marketing é ligado, fundamentado em estratégia. Na hora que você tem uma estratégia, você resolve tudo. E você entende coisas, por exemplo, não tem situação perdida, o que falta é estratégia.
Meu Deus, o que eu vou fazer nessa hora? Calma, qual é a estratégia que eu vou fazer nessa hora? Esse é o marketing genuíno, isso não acaba nunca. E o digital vem para mim como a rapidez, a beleza, aquele negócio, tudo é embalar. Embalar para um consumo e tal. E tem volta? Não, tem volta. Vai continuando. É igual Gutenberg lá em 1530 e pouco, inventando a imprensa escrita. E, agora a gente pode imprimir as coisas num jornal e tal. Tudo é evolução, mas não pode tirar a essência. A essência do marketing, a estratégia, a criatividade. Isso é nosso e será nosso sempre. Porque veio do criador. Direto na mochila emocional aqui, ó, veio lá, entendeu? Isso aí, o resto é embalagem. Não desmerecendo, porque faz as coisas ficarem mais rápido e às vezes é o que precisa. A embalagem é o branding, né? Para quem não está ligado, você tem um branding. Talvez você não saiba qual. Tudo comunica, né? Essa polo mais suave que eu estou vestindo comunica. O blazer do Tony comunica. Estarmos no digital aqui comunicando com você. Qual é a facilidade e a dificuldade hoje com tantas plataformas, TikTok, sim, tudo. Instagram, Facebook, X, é tanto lugar e tantas oportunidades das pessoas estarem lá, como se destacar? Como que essa Royal lá atrás se destacou? Pois é. Como uma Kodak se destacou e hoje a gente não ouve falar tanto mais. Um dos seus posts, me dando uma pergunta na outra, que eu gosto, né? Você vai falar aqui como te achar. Sim. Você fala que hoje talvez não seja mais sobre conteúdo, é sobre números, né? Isso. O que você quis dizer com isso? Eu quis dizer o seguinte, primeiro eu comecei há 1 mês e meio atrás, um canal lá no Instagram. Tony, tem que ir lá pro Instagram e tal. Aí eu comecei lá dizendo o seguinte, eu passei a vida inteira contando a história dos outros. Agora eu vou contar a minha. E estou contando lá, já tem uns 2 meses, quase 2 meses e tal. A pergunta era dos números. Um dos posts que eu botei lá, recentes até, é o seguinte. Uma grande empresa chamou um cara para comunicar as coisas dele e tal. Aí, pesquisando lá, vi um cara que era razoável, o cara fazia bem o raciocínio estratégico e tal. Quantos seguidores ele tem? 100 seguidores. Aí, não podemos chamar um cara que tem 100 seguidores. Ei. Peraí, lembra que o Jesus chamou só 12, né? E já fez esse salseiro todo com 12 seguidores. Então, o cara tem só 100 seguidores. Chamou alguém que tinha, uma empresa, é real, 100 mil seguidores. O cara que tinha 100 mil seguidores tinha nada para dizer. E o cara que tinha 100 seguidores era o cara certo que eles precisavam para dizer o que eles precisavam dizer. Então, esse é o digital, que às vezes é ótimo na primeira análise, mas às vezes confunde. Tony, você tem alguma coisa contra o digital? Não. Por isso, inclusive, que eu vim para cá. Vim para cá para o digital. Porque a minha vida foi recomendação. Um recomenda. Já fiz quase 1000 palestras na minha vida. Tudo de recomendação, porque é história e tal. Agora, trabalho o LinkedIn, porque ele foca para empresas. Então, você vai fazer mais palestras. Não é por isso. É uma experiência nova que eu quis fazer. E aí eu estou postando lá todo dia, estou feliz, sabia? Repete aonde te acha? Tony com I. Tony Lourenco, é Lourenço sem o C cedilha, tá? Tony Lourenco, MKT, abreviação de marketing, tá? Tony Lourenco, MKT. Entra lá, você vai gostar mesmo, não é vaidade boboca, não. Vai ser legal. Olha o que eu estou te falando. Eu recomendo, hein? Olha, Tony, você está falando que a sua vida inteira, então, foi o que eles chamam hoje de marketing de influência. É alguém de outro jeito. Com uma autoridade que empresta essa autoridade a uma marca menos conhecida. Isso. E agora quem vê o Renato com o Tony e gosta do Tony pode passar a gostar do Renato. Isso. Quem gosta do Renato no Manuscast vai ver o Tony, talvez não conhecia, vai passar a conhecer. Com certeza. Qual é essa importância hoje na vida real e na vida digital de você tomar cuidado? Agora eu estou falando do Renato, que também é político, também é um ser político, um animal político. Claro. Para mim e para quem está em casa, cuidado com... Tudo comunica. Quem você anda, quem você tira foto, com quem você convive, que célula você frequenta. Isso. Olha só. Tudo que você acabou de falar é o seguinte, a coisa da internet, que é tudo mais rápido, tudo comunica, como você falou e tal. E tem que estar aqui.
Eu, por exemplo, antes eu não ia em nenhum podcast, não sei o que. Agora eu adorei que você tivesse me chamado aqui, porque fala com mais gente, é tudo mais rápido. Para a gente dizer sims mais rápidos, nãos mais rápidos, porque é assim que funciona. Ele falou de célula. Um dos lugares, isso aí já me emociona porque é interno, né? Eu sou evangélico, né? Tenho muito orgulho e tal. E isso vem de uma família portuguesa, né? Católica raiz, né? Então, assim, toda terça-feira nós temos uma célula à noite, se reúnem as pessoas na casa de um amigo, às vezes é itinerante e tal, e a nossa igreja estimula muito isso, muito isso. É a visão celular. É onde a gente fala de tudo da nossa vida, inclusive espiritual, inclusive de Deus. O pessoal pensa que vai falar só para, sabe, o samba de uma nota só? Não é. Eu aprendi na minha vida o seguinte, vocês conhecem a música do Tom Jobim e do Vinícius de Moraes, que é Samba de uma Nota Só? Até o samba de uma nota só tem duas. Quer ver? Vou te explicar. Ó, um dedo só e um piano. Imagina um piano aqui. O dedo. Tan, taran, taran, tan, tan, mesma nota. Tan, taran, taran, tan, tan, mesma nota. Tan, taran, taran, tan, tan, taran, tan, tan, taran, tan, tan. A última nota é outra, porque a gente não pode ser samba de uma nota só. Então, a célula crente, ele vai para lá e fica rezando, orando o tempo todo. Não, não, não. A gente fica conversando e as coisas vão surgindo de uma maneira inacreditável. Eu demorei um pouquinho mais falando isso, que é uma coisa que me emociona, me mobiliza e me conduz, é muito forte, né? Então, eu já venho do raiz, né? Então, pronto. E o que você está dizendo é o que nos torna humanos. Com certeza. Lá, com certeza. lá onde a gente esteve junto, eu não estive junto com o Tony da propaganda, você não esteve com o Renato, neurocientista, esteve com o seu irmão. Boa. Foi através dali que começamos a fazer outras coisas. E não só mesmo o samba de nota só. O que nos humaniza, é o que nos aproxima. Isso. Eu acho que esse evangelho, essas boas novas que você vai encontrar aqui, a gente não vai trazer notícia ruim no Humanos Cast. Pra quê? Pra quê? Eu costumo dizer que o marketing do diabo, ele é muito eficaz. Muito bom. Porque ele trabalha pouco. Mas ele faz uma propaganda ruim do mundo, irmão. Isso. Enquanto isso tem gente salvando vida, parto acontecendo, um coração sendo transplantado, uma bala sendo desviada da cabeça de alguém. Tudo boa notícia. Isso Exato. não dá audiência. Não. Olha, por que a gente tem essa vontade de ficar vendo o mosquito fofoqueiro do Tino Júnior lá, vendo morte, vendo desgraça? Tem uma explicação no marketing? Pô, muito bom você ter puxado esse assunto. Eu sempre falo aí, já traduzindo para marketing, uma frase que é minha, eu uso a vida inteira. O mal trabalha bem. E o bem trabalha mal, às vezes. A gente dá muita linha naquela... Sabe, criança soltando pipa, que dá barriga na linha, barriga? Pô, você tem que ter no cabresto aqui. Então, o mal trabalha bem, né? E o bem nem sempre trabalha bem. Trabalha mal porque é aquela coisa e tal. Então, assim, quando você liga a televisão hoje, esquece. Você está se ligando em algo absurdo. Não é que contra isso, contra aquela emissora, contra outra. Não é só por isso, não. É que não agrega nada, desagrega. Não agrada, desagrada. É um negócio horroroso. Eles se alimentam da audiência maléfica, da audiência ruim que só te tira a tua consciência, a tua cabeça das coisas. A gente não veio aqui para coisa ruim, a gente só veio aqui para coisa boa. A mídia toda é assim, Tony? Não, não é toda assim. Mas é que ela é movida, tem um motor dela, passa muito por aí. As audiências, as métricas das audiências valorizam isso. Qual é a emissora que está dando maior ibope? Não importa se é tiro, porrada e bomba. E as pessoas veem isso, entendeu? Então foi bom você tocar nesse assunto, porque o mal trabalha bem e o bem às vezes não trabalha tão bem. Né? E aí você pode também trazer esse raciocínio para os profissionais. Sim. Eu sou um fisioterapeuta. Opa! Uma quantidade de fisioterapeutas que tem a clínica mais cheia que a minha é enorme. Sim. Mas talvez eles não tenham o mesmo currículo, nem saibam tanto quanto eu. Sim. Mas eu não tenho a presença digital que eles têm para fisioterapia. Então, a história que eu falei, o cara tinha 100 seguidores, o outro tinha 100 mil, a empresa chamou de 100 mil que não tinha nada para dizer. E o de 100 que resolveria tudo, tinha muita coisa para dizer, não chamou. É isso aí. E qual a dica que você dá para quem está em casa? Ser esse profissional no nível que ele realmente é. Porque
Esse podcast foi um chamado divino para falar, Renato, vai falar de neurociência, porque você é capaz. Senão alguém incapaz vai falar. Vai falar de Bíblia, que você é capaz. Senão alguém incapaz vai falar. Vai falar sobre relacionamento, vai se comunicar. Isso. Porque senão alguém que não se comunica tão bem irá fazer. Esse chamado agora para quem está em casa se posicionar. Se comunicar é fundamental, Tony? Muito. Eu vou começar com uma coisa autoral meu, que eu sempre digo. Curta, que a vida é curta. Trabalhe o seu dom. Deus deu um para você. Né? Lute a sua luta. Tem um dia bom, porque só vale para hoje. Curta, que a vida é curta. Passa assim, ó. Já foi. Né? Você olha para mim e você vê 70 anos. Eu vejo 20. Mas a vida é curta. Curta, que a vida é curta. Passa muito rápido. Trabalhe o seu dom. Faz o que você sabe fazer. Faz só o que você sabe fazer, que já é muita coisa. Lute a sua luta. Esquece os outros. Para de se meter na luta dos outros. Para de ser manipulado, bobão político. Não toma aqui de um lado ou outro, mas lute a sua luta. E tem um dia bom, porque só vale para hoje. É com seu casamento, é com seu sócio, só vale para hoje. Renova tudo amanhã. Tem que renovar todo dia. Então, e através de... Agora, por exemplo, nós estamos falando com já um público muito grandão. Lá no meu canal tem 500 pessoas lá. É tudo orgânico. Eu sou aquele cara que tem os 100, já tem 500, mas tem um mês. Então, não vai impulsionar. Não, eu vou impulsionar primeiro umas coisas que façam sentido para mim e para as pessoas. Depois ele se impulsiona naturalmente, e depois a gente começa a cortar. Audiência. E quando tem muita audiência demais também é complicado. Então, a maneira de ver as coisas. Por isso que eu estou entrando leve nisso. Porque se for leve, não pesa. O leve não pesa. O fardo. Né? Traz seu fardo para igual que ele é leve. Isso, é leve. Igual culpa, igual mochilinha de culpa que a gente carrega. A gente não sabe. E mochila de culpa é um negócio assim, mortal, porque a gente não vê ela nas costas. Tá cheio de coisa aqui. E culpa é o único dos sentimentos humanos que não resolve nada, porque já passou tudo. Você não desassassina alguém se assassinou. Você não, você não desfaz nada. Você não tem mais esse poder. Já foi. Então as pessoas... A culpa faz você olhar para trás. Aí não anda e tal. A gente vai misturando os assuntos. Né? Podcast dá isso, né? Humanos Cast. Humanos Esse pode. Que é muito legal. A vida sem roteiro é melhor. Ele é muito, essa frase. Claro. A gente está vivendo hoje uma realidade, Tony, que se você acordar às 7 da manhã e olhar, já tem gente que malhou, levou o pet para passear, já fez a compra e você acha que você é um inútil. Tem gente com uma skincare perfeita, um cabelo maravilhoso, já vendendo produto já às 8 da manhã. Quando dá meio-dia, aquele prato maravilhoso, a louça já parece montada e você já está se sentindo atrasado. Dá 4 horas da tarde, esse cara que malhou de manhã tá nadando e fechando o negócio. Isso. Bater na porta de um carro importado. Chega à noite, você tá deprimido, irmão. Você se comparou com esse mundo fake, falso. Parece que você tá de marcha ré, né? E essa comparação pro cérebro da gente entra um lugar de ameaça ou de I always missing something. Isso é um sentimento real, né? Isso. Você está sempre perdendo algo. Você olha e fala, tá tendo esse encontro lá, tinha que estar lá, não tinha. Deixei de ir. E a felicidade, a dica que eu te dou agora só existe no aqui e agora. Só vale para hoje. Não existe amanhã e nem existiu ontem. Só é de agora. Só vale para hoje, é o que eu sempre falo, só vale para hoje, né? E também uma coisa, às vezes você está com seus problemas, como é que você avança, como é que sai da casca, como é que eu chego no dom que Deus me deu, né? Trabalho o seu dom, né? Como é aquilo que te deu e tal. É assim, olha só tem 2 pessoas no mundo. As que pensam grande e as que não pensam. Se você tem um dom que Deus te deu e ele ainda está em desenvolvimento, ainda está no caminho, ainda está não sei o quê, pensa grande sobre esse dom. Começa a botar para fora esse dom. Faz a música que ainda está imperfeita. Faz as coisas que para vocês são... O imperfeito está dentro do perfeito, porque é só uma questão de sílaba. Tira o in. E é tudo perfeito enquanto você está trabalhando. E à medida em que você vai desenvolvendo o teu dom, tudo vai acontecendo. Pessoas que pensam grande
e pessoas que não pensam. Eu acho que você é uma pessoa que pensa. E espero que... Aliás, muito obrigado por você estar aqui nos ouvindo aqui. Você acabou de falar Humanos Cast. Humanos Cast. Pô. Vamos ser daqui com o jingle. Irmão, você acabou de falar do jogo da vida real, que não basta ser bom. Tem uma adolescência hoje, uma juventude que realmente acredita que basta ser bom e esquece do trabalho duro, esquece do trabalho árduo, da semeadura, de fazer o que não gosta e dessa semente crucial que é a comunicação. Então, se você não se aprimorar, você não consegue. Eu faço essas palavras com os meus pacientes. Uau. Eu dou a estratégia Sim. para você voltar a caminhar, para você não ter dor nas costas, para você mexer esse ombro. Mas se não praticar, se não virar um hábito, vai ficar difícil. Verdade. Tudo é fácil se praticado. A comunicação é assim também? Claro. A comunicação e o marketing é uma coisa, é consequência da outra, né? Você falou de estratégia aí e tal. Não tem situação perdida. O que falta é estratégia. É sempre. Às vezes a pessoa está desanimada por alguma coisa, a pessoa tem todos os elementos ali para potencializar e tal, mas ela não sabe como, né? Qual é a estratégia que faz? Aí ela meio que desanima. Então, não tem situação perdida. Falta uma estratégia. Qual é a estratégia que está fazendo para a sua vida? Então, o marketing e a comunicação, ele vem para potencializar coisas que já tem. Não adianta que você não vai transformar uma coisa que não é, absolutamente não é, em algo que é. É tudo, não é assim que funciona. Então, tudo a partir do dom que você tem, do teu jeito. Eu estou batendo muito nisso porque as pessoas têm um jeito de fazer as coisas do jeito delas. E elas pensam que é embalar do jeito dos outros. E não é. Você, jogador de futebol, ainda está começando agora, aquele drible que só você não precisa copiar o Neymar, você não precisa copiar o Ronaldinho Gaúcho, cada um está no seu quadradinho ali. Faz do seu jeito. O Frank Sinatra tinha o My Way, né? Quer dizer, é do meu jeito. E no final ele fala, eu fiz tanta coisa na minha vida, não sei o quê, e o que deu certo? Quando eu fiz do meu jeito. O seu jeito é que é o jeito. Por isso que o Criador botou em mim um jeito de fazer. Botou em você outro jeito de fazer. Botou no Ciro outro jeito. Botou em você que está aqui outro jeito. Então, você como obra do Criador tem que pensar isso. E outra coisa, você falou aí das sementes e tal. Não vai colher frutinha, não vai colher fruto, não vai. Se você não plantar a sementinha. Tem que botar semente. E esperar a danada da árvore crescer ali, depois é que tu vai comer. Tamareiras, o cara planta a hereditariedade 50, 60 anos depois, né? Que tem as primeiras frutos. Aí você fala, hã? É isso aí, são os visionários. Seja visionário de você mesmo. Perfeito. Eu estou falando muito para eles aqui, pouco para você, pô. Mas não, bastante para mim, bastante para mim. Eu estou né? aprendendo o tempo inteiro. Então o que a gente está vendo aqui é um Tony que tem na experiência de vida um talento nato que foi aprimorado nas campanhas do dia a dia, do Cremogema. Cremogema. Pô, é engraçado. Musiquinha sempre funciona, as pessoas lembram. Funcionou até pro Moreira, que ninguém conhecia. Como é que foi o do Moreira? O nome dele é Moreira. Ele não era conhecido, a gente só criou. O nome dele é Moreira, o nome dele é Moreira, o nome dele é Moreira. Aí todo mundo passou a conhecer o Moreira por causa dessa... Eu ia falar bobagem, mas não vou falar, nem você ouviu. Tá bom? Eu ia falar uma coisa simples, que às vezes surge, né? Então, Outro que talvez eles não entendam de onde vem, parece algo tão simples, porque o complexo explicado de uma forma fácil parece simples. É tudo simples na vida. Tá? Tudo simples. Foi o nosso mito, eterno Bolsonaro, aí que está vivendo dias complicados, mas lá em 18, lá atrás, foi. Família, como é Deus, que era? Deus, pátria, família e liberdade. Ele falava isso a vida toda, né? Que são os valores. Era a coerência dele. Claro, é a coerência dele. Os valores, os pilares, toda essa história dele, né? Então, assim, aí numa conversa lá em 2018, né? A gente começou a traduzir isso de outro jeito, né? Aí acho que ficou um pouco famoso também, esse negócio aí, que é esse Deus, Pátria, Família e Liberdade. Sem mudar, nós arranjamos outra maneira de falar isso. Brasil acima de tudo
Deus acima de Ê, todos. repetido demais. Isso daí virou antes e depois, virou... Estava lá. Ei. Assim, presidente, é desse jeito aqui e tal. Aí ele foi, Que coisa boa. E outra coisa, todo mundo que está olhando, dentro de várias coisas e tal, é profissional. Estou te falando de coisa profissional. Né? Isso, na verdade, é um produto também. Como se posicionam produtos. Tem a gelatina, tem o Banco Nacional, tem o Cremogema, tem a Cláudia Raia com as meias da Antelli, que foi a meia mais vendida no Brasil, década de 80. Eu lembro disso, aquelas pernas. Porque ela era dançarina. As né? pernas já eram comentadas. Isso. Aí foi no Jô Soares, num programa uma vez, e eu falei para ela, fala do seguro. A gente recomendou para ela fazer um seguro das pernas. Porque é o instrumento de trabalho dela. Cara, isso foi o marketing. Aí ele falou assim, o Jô, mas você fez o seguro das pernas? Fiz. Então, é a minha vida, né? Então, ela traduziu do outro jeito e tal. Então, tudo, essas são as coisas grandes. Mas eu tenho muito orgulho das coisas pequenas também. Todas as coisas grandes começam pequenas. Então, tem muitas outras coisas aí no meio do caminho que falar em coisas no meio do caminho. Karine, já está na hora, nossa produtora aqui já está chegando com um momento importante do programa, que eu vou te dar o meu presente. Pode vir, Karine. Opa. Vem cá. Ó. E a Karine ainda traz pra gente, além do presente, olha que bom. Perguntas secretas, que não sei qual é. Eu não sei. Nem você sabe. Nem você sabe? Nem eu sei. A Karine é a diretora-presidente aqui? Pô, caramba, cara. E olha, esse é o livro pra você, amigão. Olha só. A neurociência do dia a dia. E tudo se faz novo de novo. Isso já aí. É a nossa realidade, já. O que a gente está falando aqui, metanoia, renovação. Isso. O mundo não acabou. Que bom. Pode ser recomeçado, então isso aí é a minha catarse. Espero que você goste. E a coisa mais importante que eu tô lendo aqui também é o seguinte, neurociência do dia a dia. É isso. Que às vezes as pessoas pensam, neurociência, é um negócio meio complicado. Não, do dia a dia. Quando às vezes pequenos atos e gestos fazem você ter reações assim ou assado, e aí você tudo se faz novo de novo. Ou seja, não estava dando não sei o quê, zero, agora começa de novo. Começar de novo é o oxigênio, é o fôlego. Pode escolher. Né? Pergunta 1, 2 ou 3. Espera, antes da pergunta, eu esqueci de trazer o meu, mas você entra lá no Tony Lourenco MKT, que tem lá eu falando já do livro, então da próxima vez eu vou trazer. Eu esqueci de trazer o livro. Ó, pergunta da Karine, 1, 2 ou 3. Qual que você escolhe? Que é esse, Karine? Vamos lá. Vou fazer a 1, a 2 ou a 3, vai. Pô, quiz, virou quiz. Quiz. Escolhe um número. O negócio é caixa preta 1, 2 mesmo. ou 3? 1, 2 ou 3. Eu gosto muito do 3, que é o início do já. 1, 2, 3 e já. Tem então alguma rotina ou hábito que você nunca abre mão no seu dia a dia de trabalho? Eita, olha só. Antes disso, então, eu vou recomendar um livro. Hábitos Atômicos. Leia esse livro, porque ele fala de método da sua vida. Né? Então, quando você tem um método, as coisas funcionam. Olha. Então, hábitos que eu faço todo dia? Isso, tem algum? Você não abre mão? Que você possa alguns, sim. Vou falar. Não importa se é 6 horas da manhã, 7, 5, meio-dia, o que for. A hora que levantar assim. Obrigado, Deus, por levantar pela tua graça, pela tua bênção e pela tua misericórdia. Porque a gente é falível. Obrigado por essa noite que você dormiu abraçado comigo aqui, senão eu não acordava. Amém. Obrigado, porque agora eu posso levantar, posso fazer as coisas que eu preciso, às vezes fazer algumas coisas que eu nem preciso tanto, mas eu acho que eu preciso. A gente é humano e tal, me ajuda durante o dia e tal. E aí, eu tenho um casamento maravilhoso, lindo, bonito da minha vida, tá tudo perfeito. E à noite, quando a gente vai dormir, de novo, e oramos antes do café da manhã, claro, e à noite, de novo, antes de dormir, a gente fala com ele de novo, que é a ligação, porque é tudo lá. Aqui o tempo é curto, que a vida é curta. Né? Já passou. Então, isso eu faço sempre, sempre, sempre na minha vida. Tudo se fará novo de novo, todo dia novo. Era só uma? Esse tem ideia de que nossa vida, a maior parte dela vai ser lá. Mas é claro. É melhor continuar ligado lá. O pessoal fala assim, assim caminha a humanidade. Não. Assim caminha a eternidade. Amigo, caramba. Tony, a outra. Que bom, graças a Deus. O que vende mais? Obrigado, senhor, por essa pergunta. O que vende mais? Verdade ou performance? Karine, que bom. Fera, rapaz. Se ela é vice-presidente, já tem que ser presidente. É produção, rapaz.
Verdade Ou performance. ou performance. As duas coisas vendem, tá? Às vezes a pessoa tem uma verdade sobre um produto que ela tem, sobre uma história, sobre uma criação de filhos, ou sobre... não importa o quê. Tem uma verdade, mas não sabe como arruma ela. Não sabe o operacional dela, por isso que é o marketing. Quando eu falo inteligência de negócios, é isso, é inteligência para perceber esse cenário aí. Aí depois tem que passar por uma outra peneira, que é o marketing, para a gente começar a trabalhar essa performance, a estratégia como a gente vai. O menino gosta de música quando é pequeno, então você pode dar um piano para ele, pode dar um violino, pode dar um tambor, pode dar qualquer coisa para ele, mas você tem que perceber isso. Então, a estratégia, né? E a comunicação que traduz tudo isso. Então, acho que as duas coisas. A verdade é fundamental porque ela é absoluta. Não precisa separar. Não! Verdade e performance. Não, verdade, Juntar, ô, vai irmão. dar uma- Irmão, a verdade é sempre melhor. Mesmo quando aparentemente ela gera algum desconforto, ela gera algum fracasso, ela gera aparentemente, porque não tem desconforto nem fracasso, é tudo experiências. Se você souber trabalhar bem uma experiência, aquele foi o melhor fracasso da sua vida, né? Tá? Então, como eu digo, nem Donald Trump, nem Forrest Gump. Você viu a história do Forrest Gump lá? Ele não andava, ele era não sei o quê, e depois a coisa virou e foi um grande cara. Então, a verdade sempre. Agora, a performance é fundamental. Eu trabalho num segmento de marketing, de criação, de tudo que é performance. Performance criativa o tempo todo. Tem que ser. Se ele botou esse dom em você, você tem que trabalhar ele. Senão é ruim. Ele vai falar assim, vem cá, eu botei isso aí. Por que você não faz? Então, verdade sempre. Performance sempre também. Porque anaboliza e vai forte. É a visão da coisa. Esse é Tony Lourenço, que delícia de resenha, que conversa boa. Hoje a gente entendeu um pouco mais por trás dessa mente criativa, inquieta, sem roteiro, mas com muita disciplina, com hábitos saudáveis, como estar conectado com o Criador para ter um canal direto de fonte. E... De fonte, eu sei que ele é assim. Tony, a vida nos aproximou e não vai nos afastar mais, hein? Canal humano de fonte, né? Tenha uma vida que preste. Humanos Cast, tenha uma vida que preste. Humanos Cast, tenha uma vida que preste, que faça sentido, que tenha valor. E ó, na vertical. Amém. Aí funciona tudo. A cruz é vertical e horizontal. Quero um abraço. Sobre nós. Que delícia de resenha, Humanos Cast. Espalha aí, esse foi o genial Tony Lourenço. Obrigado.